Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 19 de julho de 2022, às 21 horas e 35 minutos, está começando mais um pré-jogo do Robson. Rapaziada, hoje dia de muita movimentação lá no Corinthians, aconteceu bastante coisa, não necessariamente notícias, né, mas pô, teve sorteio da Copa do Brasil, teve a apresentação do Balbuena, teve algumas liberações ali no bid, né? Então, e além de tudo, amanhã tem Corinthians, né? Amanhã tem Corinthians e Coritiba pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Então, a terça-feira foi bem agitada, com bastante assunto, bastante coisas pra gente falar aqui, tá? Mas antes de a gente começar a falar, só lembrando que, pô, se você está assistindo, se por algum motivo caiu o vídeo para você aí, você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá aquela moral, curte o vídeo se possível também e também não se esqueça de que a versão em áudio desse vídeo aqui é disponibilizada em forma de podcast nos principais agregadores do mercado aí. Então, se você pesquisar lá, você vai encontrar no Spotify, você vai encontrar no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Pocket Casts, enfim, tem bastante. Ah, então, dá dessa moral, segue lá o podcast, avalia se tiver sistema de avaliação no sistema que você usa, beleza? Para poder chegar para mais pessoas. Se não der também, whatever, né? Tanto faz. Mas, enfim, vamos começar então a falar de Corinthians, que é o que importa de fato. Ah, Como eu falei, hoje teve sorteio da Copa do Brasil, tá, rapaziada? O Corinthians que tinha passado ali para as quartas de finais, né, da Copa do Brasil desde 2008, desde 2018 não conseguia, né, naquele ano que o Corinthians fez a final contra o Cruzeiro e o Corinthians perdeu, né, pô, e o Cruzeiro paga até hoje por aquela vitória. Mas, cara, já fazia tempo que o Corinthians não chegava numa fase tão aguda assim. Obviamente, 2019 a gente não teve sorte, né? Pegou o Flamengo voando, né? Ainda assim a gente vendeu muito caro aquela classificação. O Corinthians, se eu não me engano, perdeu de 1-0 os dois jogos, né? Tanto em Itaquera quanto lá no Rio de Janeiro. Mas foram jogos duríssimos, né? Principalmente em Itaquera. O Ralf acertou uma bola no travessão. O Flamengo só fez o gol no finalzinho, se não me engano, do William Arão. Então foi bem difícil para o Flamengo passar pelo Corinthians em 2019 naquele momento, tá? Putz, aí começa, né? 2020 com o mancinismo ali, o começo do mancinismo, né? O Corinthians perdeu para o América Mineiro com aquele pênalti maroto que marcaram lá do do Lucas Piton, né? E a bola, ele estava correndo, a bola pegou involuntariamente na mão dele, o juiz marcou pênalti. E em 2021, já com o Silvio de Campos Mendes, professor Silvinho, logo nos primeiros jogos dele, o Corinthians acabou enfrentando o Atlético Goianiense. Se eu não me engano, perdeu em Itaquera, depois perdeu lá em Goiânia também. Ou empatou, acho que empatou, tá? Porque foi até meio bizarro, porque o Corinthians jogou Copa do Brasil, depois jogou Brasileiro e depois jogou Copa do Brasil de novo. O Corinthians levou duas sapatadas seguidas do Atlético Goianiense, né? Uma pela Copa do Brasil, outra pelo Brasileiro e depois conseguiu ali arrancar um empate pela Copa do Brasil de novo, né? Mas aí chegou 2022, uma outra realidade. O Corinthians com jogadores de nome, jogadores de peso, com um técnico de nome, uma comunicação, uma, eu ia falar comunicação, mas não é comunicação, né? Uma comissão técnica de respeito também. O pessoal conseguiu ali implementar um método de treinamento diferente no Corinthians, né? Com rodízios, com
bastante cobrança da parte física, né? Chegou a falar que o Corinthians estava com um déficit físico muito grande. E aos poucos foi corrigindo esse problema, passou por uma turbulência, que foi muitas lesões aí, né, físicas. Aí levantou-se também o problema que, pô, acho que estão passando carga alta demais para os jogadores e tudo mais, né? E aí teve as pessoas que acharam que era isso, tinha outras pessoas que diziam que, pô, que é a maratona de jogos e tal. O fato é que o Corinthians passou aí um mês de junho bem difícil, um mês de junho de muito sucesso, é bom se dizer, né, de muito sucesso, mas um mês difícil, com muitas lesões, com o Corinthians entrando, perdendo, né, levando algumas sapatadas ali no Campeonato Brasileiro, goleado ali pelo Fluminense, levou 3-1 do Ceará de virada, mas no fim o saldo é positivo, o Corinthians conseguiu se classificar na Libertadores, conseguiu se classificar na Copa do Brasil e conseguiu também ali se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. A partir de amanhã começa uma nova etapa para o Corinthians, com abriu a janela, né? Então vieram muitos jogadores, muitos não, né? Mas vieram alguns reforços, voltaram alguns outros jogadores que estavam emprestados. E é nesse cenário que o Corinthians inicia aqui o, a jornada aí pela Copa do Brasil, tá? Obviamente, amanhã não é a Copa do Brasil, é brasileiro, mas hoje teve o sorteio. O Corinthians já saiu logo na segunda bolinha ali, e definindo o confronto diante do Atlético Goianiense, uma chance que a gente tem ali de se vingar do ano passado. O ano passado eles eliminaram a gente, acho que até na terceira fase, não chegou, o Corinthians não chegou nem nas oitavas da Copa do Brasil. Então, o primeiro jogo vai ser lá em Goiás. O presidente do Atlético Goianiense falou depois do sorteio que pretende levar o jogo para o Serra Dourada, um campo maior, né, um campo ali do Goiás, né, onde consegue levar mais torcedores, né, e ele precisa fazer caixa, segundo o que ele falou, né, porque estava praticamente pagando para jogar a Copa do Brasil, então, pô, vai contar com a presença em massa ali da torcida do Corinthians também. E. Falei bastante, né? E aí, bom, é isso. O Corinthians vai enfrentar o Atlético Goianiense. No restante ali do sorteio também saiu Fluminense e Fortaleza. Isso do lado da chave do Corinthians, como a gente pode ver na imagem aqui. Ou seja, o vencedor de Corinthians e Atlético Goianiense pega o vencedor de Fortaleza e Fluminense. Do outro lado, São Paulo e América Mineiro e Flamengo e Atlético Paranaense, tá? De longe, o confronto em tese mais equilibrado, mais difícil é o confronto do Flamengo. A chave ali do Flamengo e do São Paulo também está um pouco mais difícil, né? Até porque eles podem se pegar ali na semifinal, caso eles passem, né? Mas é bem provável que vou torcer pelo menos para que a semifinal ali seja América Mineiro e Clube Atlético Paranaense, tá? E cara, eu acho que se o Corinthians chegou vivo até agora em todos os campeonatos que está disputando, talvez seja o momento de priorizar, tá? Acho que tá bem favorável essa tabela aqui para o Corinthians, tá? Atlético Goianiense e depois Fluminense ou Fortaleza. O Corinthians tem tudo para chegar numa final, chegar na final novamente da Copa do Brasil, tá? Independente de contra quem for, seja Flamengo, Atlético Paranaense, São Paulo ou América Mineiro, o Corinthians tem tudo para chegar na final e brigar por esse título. Acho que talvez seja até mais viável do que a Copa Libertadores. A Copa Libertadores, quando a gente já pega o Flamengo logo de cara, vai ser um jogo difícil. E passando pelo Flamengo, ainda pode correr o risco ali de pegar talvez um Vélez ou talvez um Palmeiras numa eventual final, né? Ou um Atlético Mineiro também. Então é difícil também, é muito complicado. Obviamente, se eu pudesse escolher, eu falo, não, eu quero a Libertadores, né? Obviamente. Mas com chances reais, assim, talvez fosse o caso do Corinthians passar a olhar com mais carinho ali para a Copa do Brasil, tá?
A premiação é boa, é ótima. Só de chegar à final já ganha 60 milhões ao todo, né, se eu não me engano. Então vale a pena, tá? Vale a pena chegar nessa final aí, ganhar e garantir a participação na Copa Libertadores do ano que vem, já numa fase de grupos, né, como cabeça de chave, importante, tá? É... Mas eu gostaria mesmo de ganhar a Libertadores, né? Bom, seguindo o dia de Corinthians aqui, ontem o Corinthians anunciou a contratação de Fabian Balbuena, vem por empréstimo aí junto ao Dinamo de Moscou da Rússia por conta da cláusula de guerra, vem aí então um empréstimo de 1 ano. E hoje ele deu entrevista coletiva, chega ali, diz ele que chega para somar, se precisar joga até no gol. Já teve uma conversa ali com o Vitor Pereira, tá focado ali, vai ver, pretende ver alguns vídeos para entender a forma como o Vitor Pereira joga defensivamente, que vai ser importante, né? E aparentemente está bem fisicamente, tá? Não saiu no bid ainda, ele não bidou, então ele não está apto a jogar amanhã, mas é bem provável que ele seja apto a pelo menos fazer parte da equipe que vai é, jogar diante do Atlético Mineiro no próximo final de semana, tá? Então é isso, Balbuena, eu sinceramente gosto do Balbuena, achei importante a contratação ali, né? Muito por conta também de trazer para o Corinthians e não dar a oportunidade de ele jogar em algum rival, igual o Pablo. O Pablo voltou e o Corinthians não se interessou em contar com o Pablo e o Pablo acabou indo para o Flamengo. O Balbuena já é outros 500, né? O Balbuena, o Corinthians não podia dar essa chance de algum rival, tipo um São Paulo, um Palmeiras que cresceu o olho, ou até mesmo um Flamengo, Atlético Mineiro ali, de tentar pegar o Balbuena, né? Então o Corinthians fez um bom movimento. Não sei se eu acho interessante o Balbuena ser titular junto do Gil. Acho que o VP ele vai conseguir rodar ali o elenco de forma que o Corinthians possa ter duplas de zagas fortes, né, experientes em todos os campeonatos que estiver jogando, tá? Para não acontecer bizarrice de jogar Bambu e Robert Renan ou Bruno Mendes e Robert Renan de novo, né, na zaga. Então, ou você joga com o Gil ou você joga com o Balbuena. Quando o Corinthians precisar jogar com uma linha de 5 forte, com dois zagueiros ali pelo meio, né, dessa linha de 5 na área mais central ali, aí faz bastante sentido os dois juntos, tá? Mas acho que é mais circunstâncias de jogo, né? Pô, o Corinthians está ganhando, está sofrendo ali uma pressão, mete ali um Gil e Balbuena na linha de 5 e o Corinthians vai estar bem, bem tranquilo ali, tá bem servido. Com relação, além de toda essa questão tipo, da identificação do Balbuena, do perfil de liderança que ele tem, o Corinthians ganha não só um zagueiro seguro, mas um zagueiro que ataca bastante, faz bastante gol de cabeça. Não vai precisar mais ficar só naquela. Pô, faz tempo que a gente fala disso, né? Daquela bola alta na cabeça ali do Gil, né? Então o Corinthians passa a ter mais opções ali para poder atacar o adversário, né? Nas bolas paradas. O problema é o batedor, né? O Corinthians não tem batedor de escanteio aparentemente, né? Juliano não pega um escanteio para bater, o William tá machucado, o Renato Augusto tá machucado. Aí sobra para quem bater escanteio? Cantijo ou Mosquito. Aí não sai gol de escanteio de jeito nenhum, né? Pelo amor de Deus. Mas de toda forma, é uma ótima contratação do Balbuena, uma oportunidade de mercado, mas ele chega ali como um reforço imprescindível para o Corinthians, tá? Muito bom, muito bom. Ótimo movimento aí do Duílio Monteiro Alves, tá? Me preocupa um pouco a questão salarial ali, né? Todas essas coisas, mas a ver, tá? A ver aí. O balanço vai sair no final do ano, ou até março do ano que vem deve sair o balanço final do Corinthians ali. E a gente vai ficar sabendo se deu bom ou não.
A verdade é que o Corinthians avançou bastante, nos campeonatos, né, superou as expectativas ali de orçamento. Se chegar na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians vai, de fato, gerar mais dinheiro, não só com premiação, mas também com direito de imagem, né, direito de televisão, com bilheteria, então ajuda, né? Ajuda. Então a ver aí o que vai acontecer e como vai ficar o balanço para quem se importa bastante ali mais com o financeiro do Corinthians, tá? Além do Balbuena, a expectativa era muito grande para um certo jogador ali ser é, inscrito no BID, né, registrado no BID, e finalmente chegou, deu bom. Então, pô, Ramiro Benetti ali foi de fato inscrito já no BID, está à disposição do VP, e aí fica mais a critério do técnico de levar ou não o nosso volante ali, muito intenso, brigador, né? Tipo, peca um pouco, né? Peca um pouco nas finalizações de fora da área, mas Ramiro Benetti finalmente está disponível para o Corinthians utilizar ali não só na Copa do Brasil, mas na Libertadores e no Campeonato Brasileiro também, tá? Peça importante, imagino, peça importante para quem, mano, para quem conta com Rony e Canchijo, eu acho que o Ramiro vai ser bem útil, tá? Vai ser bem útil. Na verdade, não sei nem se ele vai ser utilizado. Foi uma brincadeira ter colocado o Ramiro aqui, porque na verdade ele não está nem no material disponibilizado ali pelo Corinthians quando eles mandam para a imprensa ali, né? Os atletas do elenco, né? Nem ele nem o Vital estão ali ainda. O fato é que ele está à disposição, se ele vai ser utilizado ou não, a gente não sabe, a gente vai descobrir amanhã. Ramiro, Matheus Vital e Léo Natel estão à disposição. O Corinthians não conseguiu desovar nenhum dos três. Já o Natan Palafós foi pro Havaí. Como que ele chamava, mano? Madison foi pro exterior. Vitinho também, que foi devolvido pelo Vasco, foi pro exterior também. O Corinthians está dando aí, desovando os pés de rato, mas esses três aí ninguém quis por enquanto. O Ramiro, inclusive, voltou bem gordo, tá? O Ramiro voltou gordo, meio barrigudo. Então, vamos ver aí como é que ele se apresenta. Provavelmente não deve ir pro jogo amanhã, não. Vamos torcer para isso. É, mas falando de fato de quem. Eu não peguei a imagem dele aqui, tá? Mas o Yuri Alberto ele foi inscrito no bid também. Esse sim, a galera tá empolvorosa ali, tá? Porra, Yuri Alberto vai jogar. Qual que é o número da camisa do Yuri Alberto? No vídeo de apresentação dele, tinha alguns números que ficavam correndo ali no rodapé do vídeo. 19, 20, 21 tal. O pessoal até achou que poderia ser 21, mas a verdade é que ninguém sabe qual número vai ser, a gente não tem ideia. E, pô, o Corinthians ainda não divulgou, tá? Divulgou no material ali o Yuri Alberto como parte do elenco, mas sem número ainda. A gente vai descobrir amanhã. A expectativa é que seja o número 7, número do Luan. O Luan teve foto dele rolando hoje aí. Ele tá até meio barrigudo, né? Ele não tá treinando, mas o cara acaba não se cuidando tanto de repente, não sei, desmotivado ali. Então o pessoal não tá muito satisfeito com o Luan também não está satisfeito com a situação. A expectativa é que o Corinthians negocie o Luan, se alguém quiser, né? Bom, vamos falar aqui de Campeonato Brasileiro agora. Eu trouxe aqui a tabela do campeonato, naquele mesmo esquema, né? Separado em bloquinhos ali. Então, o G6 do campeonato é formado por Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, Fluminense e Atlético Paranaense. O Corinthians caiu uma posição, né? Estava em segundo, acabou com a derrota, continuou com 29 pontos ali. E o Atlético Mineiro passou o Corinthians, foi para 31 pontos. E o Palmeiras, que venceu ali com um gol roubado em cima do Cuiabá, acabou vencendo 1 a 0 e está ali na liderança do campeonato com 33 pontos, tá? O que eu acho da hora é o técnico deles falando que pro bem do campeonato, pro bem do futebol brasileiro, tem que ver essa questão de
de arbitragem, de VAR aí, porque isso não tem jeito. Mas ele não fala que o gol que eles fizeram saiu de uma falta, né? De uma falta que não foi marcada e o VAR também não foi chamado. O VAR não recomendou a revisão do lance. Teve lance de expulsão ali que não foi dado, né? O jogador do Cuiabá ia sair numa chance clara de gol e os caras seguraram o jogador, não marcaram nem falta. Então a arbitragem foi bem tendenciosa ali pro Palmeiras, mas isso disso ele não fala, né? Só quando perde, né? Perdeu pro São Paulo com impedimento, tipo, sei lá, um tornozelo na frente, que no fim das contas nem é tão preponderante assim. É assim, né? Se você for ver de maneira binária, tá impedido, marca e pronto. Mas não tem como falar que o Caleri levou vantagem nesse lance, né? Se fosse lá, tipo, 1 metro na frente, meio metro, né? Que o zagueiro não conseguisse correr atrás e disputar a bola, beleza, mas, pô, 10 centímetros não faz tanta diferença não. E ele reclamou, surtiu efeito aparentemente, não sei se reclamação ou algum outro fator aí, mas o Palmeiras ganhou e segue líder do campeonato. E a gente tem aqui a segundo pelotão aqui dos times do Campeonato Brasileiro, começando ali com o Flamengo em sétimo, Bragantino em oitavo, São Paulo, Santos, Botafogo e Avaí, tá? É... não tem muito o que falar, o Flamengo não está nem no G6, né? O Flamengo está numa franca campanha de recuperação ali, já está com 24 pontos, né? Pode ser que nessa rodada ele consiga algo melhor aí, já consiga entrar no G6 ou chegue até um provável G4 ali, tá? Na mesma condição, tá Bragantino, São Paulo, né? Santos vem mais atrás ali em décimo. Acho que o Santos a tendência é cair. O Santos que tá sem técnico, parece que vai fechar, se já não fechou com o Lisca doido. O Lisca doido, Luiz Carlos. Vai dar. Putz. O Santos está numa situação muito complicada, tá? O Goulart também saiu do Santos, falou que não se sentiu respeitado lá e tal, não sei o que. Acho que o Santos vai despencar nessa tabela aí e vamos torcer pro Santos cair para a segunda divisão, né? Tá precisando. E essa é a terceira parte aqui da tabela, com um pouquinho mais de times, né? Começando ali em 13º, com Goiás, seguido de Ceará, putz, que ganhou do Corinthians, estava na zona de rebaixamento, acabou subindo para 14º. Cuiabá, Coritiba, que enfrenta o Corinthians amanhã. América Mineiro, Atlético Goianiense, que pega o Corinthians na Copa do Brasil. Está na zona de rebaixamento, em 18º com 17 pontos, hein? Fortaleza, que não é mais lanterna da competição, 14 pontos. Em 19º. E em 20º e último na lanterna está o Juventude com 13 pontos, tá? Uh, Vamos dar uma olhada então nos jogos da rodada, né? Pô, quais vão ser os confrontos? Confrontos que começaram hoje já, pô. Já tá rolando ali Ceará e Avaí. Acho que o Ceará tem grande chance de ganhar esse jogo, tá? O Avaí é um time ridículo, um time péssimo. Será que já tem Natan Palafós? Será que o Natan já fez um gol ali para provar que eu tô errado? Amanhã a gente tem. Amanhã às 19 horas, né? Bragantino e Fortaleza. Goiás e Fluminense. Acho que o Bragantino deve vencer, tá? Na verdade, eu acho que dá empate ali. Bragantino e Fortaleza deve dar empate. Goiás e Fluminense, acho que o Fluminense tem grande chance de ganhar esse jogo. Atlético Paranaense contra o Goianiense, o Paranaense deve vencer. E ali uma babinha para o Flamengo, né? Flamengo e Juventude, o Flamengo deve ganhar também e subir na tabela, tá? Para os jogos, para os próximos jogos, a gente tem Internacional São Paulo, aqui um jogo grande, um jogo pesado. O Internacional que está em quarto, né? Está no G4 ali com a mesma pontuação do Corinthians, né? Mas levando a desvantagem em algum critério de desempate, vai enfrentar o São Paulo que está ali no mesmo pelotão do Flamengo com 24 pontos, tá? Então, jogo grande aí, jogo importante lá no Rio Grande do Sul. Acho que deve dar empate, tá? Deve dar um empate ali ou o Inter deve vencer o jogo. Ah,
Corinthians e Coritiba, a gente fala daqui a pouco. Santos e Botafogo, nesse jogo aqui, quem perde é o futebol. Putz, vai ser um jogo horrível, mas eu acho que o Botafogo deve vencer, tá? Cuiabá e Atlético Mineiro, putz, aí quebra a gente, né? Mesmo sendo fora de casa ali, acho que o Atlético Mineiro deve ganhar ali e continuar na frente do Corinthians, pressionando o Palmeiras ali, tá? E América Mineiro e Palmeiras, vamos torcer que o Mancinismo possa dar resultado e o América consiga segurar o Palmeiras ali, um empate pelo menos. Com o empate, acho que o Palmeiras vai a 34 pontos, né? O, se o Atlético ganhar, vai a 34 também. E o Corinthians ganhando vai a 32. O Corinthians consegue diminuir ali 2 pontinhos, né? A ver aí. Mas a grande tendência é Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras vencer seus jogos, tá? E falando em Corinthians, o Corinthians, como sabe, não tá. Todo mundo sabe já, né? Mas o Vessone faz questão de continuar pegando nisso, né? O Corinthians não tem divulgado ali seus relacionados, já faz um bom tempo, mas o GE trouxe aqui pra gente uma provável escalação, tá? Então, um provável Corinthians pro confronto de amanhã seria Cássio, Rafael Ramos ou Bruno Mendes, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton, Duqueiroz, Cantígio e Giuliano, Roger Guedes, William e Yuri Alberto. Expectativa ali para a estreia do Yuri Alberto, mas pode ser que no lugar do Yuri ali entre o Gustavo Mosquito, tá? Eu acho, cara, sinceramente, eu não acredito nessa formação não, tá? Eu acho que William e Yuri Alberto devem entrar sim jogando. A minha dúvida fica mais ali em questão do Roger Guedes, para de repente dar um descanso para ele que estava vindo jogando todas, mas também por questão de recomposição, ele não recompõe tanto. Não necessariamente o Mosquito faça isso, eu também acho que o Mosquito não deve fazer. O Mosquito, tipo, quando no último jogo a gente nem viu o Mosquito em campo, para falar a verdade, tá? A não ser quando ele aparecer para bater escanteio. Acho que deve vir ali o Adson, tá? O Adson no lugar do Roger Guedes. Não que seja também, né, putz, mas caraca, o Adson faz toda a diferença ali na recomposição. Não, não faz, mas eu acho que ele sendo miúdo ali, ele acaba sendo um pouquinho mais humilde e voltando mais para marcar do que o Roger Guedes, tá? Eu ficaria muito chateado, tipo, se o Cantillo entrasse no jogo, ofendido mesmo. Eu acho que eu peguei meio que ojeriza do Cantillo, não sei. Obviamente, se ele entrar, eu vou torcer para que ele consiga fazer um ótimo jogo, mas eu não gostaria de ver ele em campo não, tá? Ao passo que dizem que o Maicon já está não necessariamente apto para jogar, mas já vinha treinando normalmente com o grupo, né? Mas não sei ele. De toda forma, pô, se for entrar Cantígio ou Rony, entra Cantígio, né? Não tem nem discussão quanto a isso. Cara, putz, Rafael Ramos ou Bruno Mendes, cara, eu queria o Fagner, viu? Queria muito que o Fagner começasse o jogo ali, pra ir ganhando ritmo, porque na semana que vem já tem mata-mata, né? E a gente precisa do Fagner. Então, se ele joga hoje, no sábado ele. No sábado não, né? No próximo jogo ele descansa pra jogar na quarta, tá? Agora, o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro, né? Então é mais interessante ter o Fagner contra o Atlético Mineiro do que contra o Coritiba. A ver então, né? Eu acho que para vencer para vencer o Coritiba, acho que é um time que vai sobrar, principalmente porque o William tá no jogo. Acho que o Corinthians atinge um patamar muito alto quando o William tá no jogo. O Corinthians é outro time. O Corinthians de fato está em outro patamar quando o William está em campo. Vamos ver qual é que é a do Yuri Alberto, se ele começa mesmo jogando, né? Sinceramente, eu não acompanhava ele no Internacional nem no Santos, mas fiquei um pouco empolgado vendo ali os gols dele, né? Os gols dele na Rússia, inclusive, né? Pô, ele fez gol de tudo quanto é jeito, de completando cruzamento, de cabeça, de contra-ataque, muita velocidade. Então vamos ver
como é que o Yuri Alberto vai sair amanhã. Tá todo mundo querendo ver ele jogar. Todo mundo esperando o gol dele amanhã já. É incrível, né? Mas vamos ver. E para falar um pouquinho do jogo, eu tinha pego a arte do jogo e acabei não adicionando aqui no OBS, né, Robson? Você também tá me tirando, né? Mas eu pego ele aqui. Boa. Duro que ela vem em Full HD, né? Vem do tamanho da. Maior que minha tela. Prontinho, tá aqui, ó. Vou tirar a provável escalação e mandar para a tela a arte do próximo jogo, tá? Então amanhã o Corinthians enfrenta o Coritiba na Neoquímica Arena às 21h30 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é, como diria, né, os caras do Timão Resenha, a expectativa é a mãe da. De toda forma, a gente espera que o Corinthians vença o jogo e vença bem, tá? 3-0 ali, recuperar o saldo que perdeu diante do Ceará, recuperar o saldo que perdeu diante do Fluminense. Obviamente não vai conseguir em um jogo só, mas o Corinthians precisa dar uma resposta para o torcedor, porque senão corre risco de cair ainda mais na tabela. É um jogo importante, o Corinthians precisa ganhar, pressionar o pessoal que está na frente ali, Atlético Mineiro e Palmeiras, e se meter ali no meio, tá? O Corinthians tem que fazer dele. Vence o jogo. Se os caras não conseguirem vencer, mesmo sendo jogos teoricamente fáceis, pior para eles. O Corinthians tem que vencer e pressioná-los. Falar, ó, o Corinthians está aqui. Não deixa chegar, porque se chegar, amigos. Então, o Corinthians amanhã tem que ganhar e ganhar bem. A expectativa é essa. Tô ansioso pela estreia do William. Pela estreia não, né? Pela volta do William. Eu sou muito fã do William, gosto muito do futebol dele. Ao contrário de todo mundo, eu acho que ele é importante demais ali para o jogo do Corinthians. É sempre marcação dupla em cima dele. Ele chama bastante o jogo, libera espaço para outros jogadores. Então eu estou muito ansioso ali para ver o Corinthians jogar, para ver o William jogar, tá? E acho que amanhã o Corinthians vai dar bom, o Corinthians vai conseguir os 3 pontos, vamos chegar ali a 32 pontos no Campeonato Brasileiro e pressionar os caras que estão na frente, né? Para depois, no final de semana, aí para um jogo de 6 pontos diante do Atlético Mineiro. Beleza, rapaziada? Pô, falei pra caramba hoje. Vamos ficando por aqui. É nóis. Se assistiu o vídeo até aqui, obrigado. Se inscreve no canal aí. Se ouviu o podcast, avalia o podcast. Segue o podcast lá também. Mas de toda forma, se possível, vem pra cá. Dá essa moral aqui. Se inscreve no canal do RB Cedilha. Beleza? É nóis. Vamos ficando por aqui e vai Corinthians, mano.